Boa noite a todos. Sou Arias Zagarodi, diretor voluntário aqui na ARI. Quero desejar boa noite a todos, em nome da diretoria e da QI da ARI. Agradecer a presença da Daniela Kresch, que gentilmente veio aqui falar para todos sobre seus conhecimentos e sobre o que está acontecendo na situação política nesse momento, nas eleições que virão em Israel. Quero aproveitar também para agradecer ao IB, Instituto Brasil-Israel, que gentilmente trouxe a Daniela para nós, para vir participar e, como eu já falei, dividir seu conhecimento. Muito obrigado e espero que aproveitem. Vamos lá, Daniela, obrigado. Oi, pessoal, todos que estão aqui e que estão em casa. Eu queria primeiro pedir desculpas por não chegar muito mais próximo de vocês. Eu estou com um pouco de temor aqui de Covid, que eu vou embora daqui a uns 2 dias. E eu queria me apresentar. Meu nome é Daniela Kresch, eu sou jornalista há mais de 30 anos. Fui correspondente da Globo News em Israel por 15 anos e hoje em dia faço trabalho como correspondente, colaboradora freelance da Folha de São Paulo, da Rádio França Internacional e do Instituto Brasil-Israel. Queria falar um pouco sobre o IB. Eu acho que, como o IB fica em São Paulo, acho que às vezes as pessoas não sabem o que é exatamente o IB. Eu participo do IB desde 2016, quando ele foi criado, e o IB foi criado como um instituto para pensar Israel em todas as vertentes. Quer dizer, você tem gente um pouco mais à esquerda, um pouco mais à direita, gente do centro, as pessoas conversam, discutem o que está acontecendo em Israel, não tem uma opinião única. A ideia é justamente mostrar que os judeus brasileiros são diversificados, não é uma coisa homogênea, nem todo mundo pensa a mesma coisa, cada um pensa uma coisa diferente, e o IB reflete essas diferentes opiniões. Nem todo mundo concorda com uma opinião que um diretor diga ou que outro diretor diga, porque é justamente essa a ideia. A ideia é mostrar a diversidade. Então, o IB, hoje em dia, é uma casa para mim. Eu escrevo uma vez por semana sobre o que está acontecendo em Israel, e eu, nos últimos 6 meses, faço uma coisa chamada Expresso Israel, que é um vídeo que a gente faz uma vez por semana, em meia hora, contando o que aconteceu em Israel durante a semana. Quer dizer, o meu papel no IB é meio que contar o que está acontecendo em Israel para quem está aqui no Brasil, né? Então, é justamente isso que eu vou fazer hoje. Eu vou falar um pouco sobre as eleições em Israel. As eleições em Israel, é engraçado dizer isso, porque é a 5ª vez em 4 anos. Quer dizer, não é aquela coisa assim, as eleições que há um tempão não aconteciam. Não. As últimas foram há 1 ano. Quer dizer, então, a gente vai ter de novo, dia 1º de novembro, eleições. E eu vou explicar por quê. Por que a gente vai ter essas eleições, quais são os cenários, o que dizem as últimas pesquisas, e logo em seguida eu vou abrir para comprar perguntas de vocês, ok? Então, eu vou falar um pouco sobre as eleições que acontecem em Israel, a instabilidade política que está acontecendo em Israel, inclusive muita gente comparando Israel com a Itália, muita instabilidade política nos últimos anos. Houve 4 eleições desde 2019, abril de 2019, setembro de 2020, setembro de 2019, 2019 teve 2 eleições, março de 2020 e março de 2021, e a 5ª eleição vai ser agora, dia 1º de novembro de 2022. Desde 1949, que foram as primeiras eleições em Israel, assim que terminou a Guerra da Independência, já houve 24 eleições parlamentares, porque Israel é parlamentarista, então as eleições são parlamentares e o primeiro-ministro é a pessoa que consegue formar uma coalizão dentro do Knesset, que é o parlamento israelense. Então, já houve 24 eleições, uma média de uma eleição a cada 3 anos. Quer dizer, se a gente está aqui, por exemplo, no Brasil, que é um país presidencialista, as eleições são de 4 em 4 anos, em Israel, a média, desde a criação, já é menos do que isso, 3 em 3 anos. Mas fica pior se a gente pensa, desde 1992, foram 12 eleições em 20 anos, em 30 anos. Eu acho que eu fiz a conta errada aqui. Mas o importante é, desde 2019, 4 eleições, média de uma eleição a cada 6 meses. Quais são os motivos dessa mais recente instabilidade? Tem muitos estudiosos, jornalistas, colunistas explicam de suas formas, né? Eu diria que é uma junção dessas 3 coisas aqui que estão acontecendo. Uma é uma coisa mais estrutural do sistema político israelense, e a última coisa, uma coisa mais
circunstancial do que está acontecendo nesse momento. O Israel, no começo, nas primeiras 5 décadas, tinha 2 grandes partidos. Era uma coisa meio parecida com os Estados Unidos, né? Tinha um partido grande de centro-direita, um partido grande de centro-esquerda, né? Então, você tinha, em Israel, o Partido Trabalhista, que tinha tudo meio para a esquerda, centro-esquerda, até uma esquerda um pouco mais para lá, mas não era extremista. Israel nunca teve um partido muito extremista. Hoje em dia tem alguns. E, do outro lado, você tinha partidos que deram origem ao que hoje é o Likud, que é um partido mais à direita, que também era um partido de centro-direita, laico, secular, um partido até, inclusive, progressista em vários momentos, liberal, economicamente, certamente liberal, mas que também tem dentro de suas... como é um partido grande, você também tem gente mais de centro e mais chegando um pouco a uma direita um pouco mais extremada. Então, você tinha esses 2 grandes partidos que conseguiam mais ou menos 50 cadeiras em cada eleição. Quando eu falo 50 cadeiras, a gente tem que pensar que o parlamento israelense, o Knesset, tem 120 cadeiras. Então, se você tem 2 partidos que cada um consegue mais ou menos 50 cadeiras, você chega a quase 100 cadeiras já. E aí, essas outras 20 são partidos de nicho. Eram partidos religiosos ou partidos da minoria árabe, mas, em geral, você tinha grandes partidos que conseguiam ter muitos votos, e aí faziam uma coalizão com um desses partidos menores, às vezes entre eles, porque, para você ter um governo em Israel, você tem que ter 61 cadeiras, né, que é a metade das 120 do parlamento. Então, isso aconteceu durante os primeiros 40, 50 anos. Aos pouquinhos, na década de 90, começaram a surgir partidos de nicho, partidos um pouco diferentes, partidos que representando certas comunidades dentro de Israel. Então, por exemplo, surgiu um partido da minoria russa, surgiu o partido do Avigdor Lieberman, o Israel Nossa Casa, Israel Beitenu, que é um partido que, no começo, ele era mesmo realmente da minoria russa, né, com pessoas falando russo e tudo. Hoje em dia é um partido um pouco mais para todo o Israel, mas ainda é uma boa parte dos russos, que é 20% da população, votam nesse partido. Surgiu também um partido chamado Shinui, Mudança, que era um partido secular, um partido que dizia: a gente está aqui para justamente não deixar que os religiosos tomem conta da política israelense e queiram transformar Israel num país de Alahá, né, num país com lei judaica que toma conta da justiça, né, de vários setores. Então, esse partido era um partido mais secular. Quer dizer, começaram a surgir partidos de nichos que foram roubando cadeiras desses grandes 2 partidos. E o que acontece hoje em dia é que você tem realmente algo entre 10 e 12 partidos em cada eleição que conseguem cadeiras no parlamento israelense. Alguns partidos conseguem 4 cadeiras, que é o mínimo que você pode conseguir. Quer dizer, você tem que conseguir 3,25% do número de votos, né, do total de votos que foram... votar lá, obviamente, não é obrigatório. Então, digamos que votem, sei lá, 5 milhões de pessoas, então, 3,25% você tem que ter dos votos válidos para conseguir eleger deputados para o parlamento. E aí, o mínimo é 4 cadeiras, que você ou não tem nenhuma cadeira, ou você tem 4. Não tem nenhum partido que tem 3 cadeiras, né? Então, tem partidos desde que tem de 4 a partidos com 5, 6, quer dizer, você tem um monte de partidos que não chegam a 10 cadeiras, não chegam a 2 dígitos, né? E você tem alguns partidos um pouco maiores, e, hoje em dia, o maior partido em Israel é o Likud, porque é o mais tradicional, é o que existe há mais tempo, há 50 anos, então ele tem um público mais cativo. Mas você tem 10 a 12 partidos se degradando pelos votos dos israelenses em cada eleição. Isso transforma, aí já vem aqui, um pouco mais difícil, difícil hoje em dia, para quem tem o maior número de votos, conseguir formar uma coalizão de governo com 61 cadeiras. Porque, digamos que o Likud, que antigamente conseguia 50 cadeiras, o máximo que ele consegue hoje é 30. Hoje, por exemplo, nesse parlamento de agora, ele tem 29.
Eu vou mostrar as últimas pesquisas de opinião, que agora dão um pouquinho mais, mais ou menos isso, é entre 30 e 35, é o máximo que o Likud consegue hoje em dia, né? Não é o suficiente, você tem que ter 61 cadeiras. Então, se você tem vários partidinhos pequenininhos, que têm 10 cadeiras, você tem que prometer mundos e fundos para 4 ou 5 partidos menores para conseguir formar uma coalizão, e isso é super complicado. Você tem que prometer aquele de ministério. A gente conhece bem isso do parlamento brasileiro, né? Você tem que prometer isso, uma verba daqui, um ministério dali, e, às vezes, existe uma certa... os partidos que sabem que estão sendo, né, sendo namorados, né, eles pedem mais. Né? Então, é muito difícil, hoje em dia, você construir coalizões de governo no sistema israelense por causa da quantidade de partidos que existem. E a terceira coisa mais circunstancial é que a gente teve um primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, que em Israel eles chamam de Bibi. Né? O Bibi ele ficou no poder 12 anos, que foi de 2010 até 2021, 2009 até 2021, e ele tinha ficado mais 3 anos antes. Enfim, ele está na política israelense nos últimos 25 anos, liderando o Likud, não sempre, mas liderando hoje em dia, ele é a cara do Likud, liderando a centro-direita ou a direita. E ele, nos últimos 12 anos que ele ficou no poder ininterruptamente, ele fez muitas inimizades políticas, que transforma a capacidade do Likud de formar uma coalizão pior ainda, mais difícil ainda do que normalmente seria. Porque uma pessoa que ficou 12 anos no poder, para ficar no poder, ele teve que fazer várias artimanhas políticas que não agradaram muitas das pessoas que eram seus aliados antes. E essas pessoas agora estão liderando partidos e dizem: a gente não vai fazer coalizão com o Netanyahu. Então, o Netanyahu ele meio que está empacando um pouco o Likud ultimamente. Muita gente diz que no momento que o Netanyahu deixar o Likud e houver uma nova liderança no Likud, talvez o Likud consiga fazer coalizão de maneira mais fácil. Então, por isso é que a gente teve, desde 2019, 4 eleições. Em todas elas, o Netanyahu ganhou o maior número, o Likud ganhou o maior número de cadeiras, mas não conseguiu formar uma coalizão viável. Ou conseguiu por muito pouco tempo. Então, novamente foram convocadas novas eleições. E novas eleições. Isso acabou nas eleições do ano passado, de 2021, em que um grupo de partidos, muitos deles formados por ex-aliados do Netanyahu, que se uniram para falar: chega, basta do Netanyahu. Vamos formar uma coalizão de união nacional entre partidos de esquerda, centro e direita, inclusive um partido árabe, 8 partidos, completamente distintos ideologicamente, me lembra um pouco o IBI, e que se uniram para falar: olha, Netanyahu, não está dando certo, você, como liderando o Likud, não está conseguindo formar coalizões, e nós não gostamos de você. Vamos fazer, então, uma coalizão com partidos distintos ideologicamente, mas que consigam trabalhar juntos de maneira coesa e trabalhar nas coisas consensuais, né? Trabalhar na melhoria do transporte público, da educação, coisas que não incluam uma coisa um pouco mais ideológica, mais ampla, mas para trabalhar no dia a dia e parar com um ciclo de 2 anos de 4 eleições. Né? E isso foi o que aconteceu até 2 meses atrás, quando esse governo, que durou 1 ano, caiu, e eu vou explicar por quê. A gota d'água para as novas eleições e o fim desse governo, que era formado por 8 partidos, mas tinha como primeiro-ministro uma pessoa chamada Naftali Bennett, que era líder do partido à direita, Yemina, um partido de mais à direita que o Likud, um partido mais de extrema-direita. Ele era o primeiro-ministro e foi durante 1 ano. E ele foi co-líder desse governo, junto com um cara chamado Yair Lapid, que é o atual primeiro-ministro, que é líder de um partido de centro chamado A Futuro. Esses 2 grupos, esses dois políticos, o Bennett e o Lapid, durante 1 ano conseguiram governar Israel, ao meu ver, bem. Só que como era um governo muito diverso, com partidos, com ideologias muito diversas, desde que o governo começou,
houve aquela, talvez não dê certo, porque é diverso demais. Você tem partidos de extrema esquerda, como o Meretz, partidos de extrema... partidos bem à direita, como o Iemina, do próprio Naftali Bennett, partidos de centro, como o A-Futuro, e um partido árabe, inclusive, que pela primeira vez fez parte de um governo israelense. E todo mundo achava que não vai dar certo isso, eles vão ficar brigando entre eles. Durante os primeiros 6, 7, 8 meses, eles não brigaram entre eles, que foi uma coisa incrível, uma coisa histórica em Israel. Só que, realmente, eles são partidos distintos ideologicamente. E aí entra o Netanyahu. O Netanyahu, como uma águia velha da política israelense, conhece tudo da política, conhece cada nuance da lei israelense, conhece todas as pessoas da política dos últimos 25 anos. Ele ficou tentando, desde o primeiro dia, derrubar o governo e voltar ao poder, como qualquer pessoa faria, né? O cara saiu do governo e quer voltar. E ele tentou muito, ele tentou... abocanhando certos partidos e trazendo eles Likud, e aí esses partidos sairiam do governo, o governo cairia. Quando ele não conseguiu, ele tentou abocanhar certos parlamentares de alguns partidos mais à direita, falando, sai desse partido, vem para o Likud, e aí esse seu partido vai cair, e aí toda a coalizão cai. Ele tentou várias coisas, ele não conseguiu. Ele conseguiu quase, mas não conseguiu. Até 2 meses atrás, que ele tirou da cartola sua grande estratégia, que deu certo e fez com que o governo caísse. Existe uma lei chamada Lei da Cisjordânia, que é uma lei que ela existe há 55 anos, desde que Israel entrou na Cidade Velha de Jerusalém, né, desde a Guerra de 1967, quando Israel conquistou Jerusalém Oriental. Alguns dizem invadiu. Não me interessa, eu não vou dar juízo de valor. Mas desde que Jerusalém foi unificada, em 1967, existe uma lei que foi votada naquele ano, dizendo o seguinte: todas as pessoas que moram em Jerusalém Oriental, ou que forem morar na Cisjordânia, que Israel também conquistou, essas pessoas elas estão sob a lei israelense. Por mais que Jerusalém Oriental foi imediatamente anexada a Israel, então não havia esse problema. Mas na Cisjordânia, Israel nunca anexou a Cisjordânia. Então, um colono israelense que mora na Cisjordânia, se ele bate o carro dele, onde que ele vai ser julgado, sei lá, se ele rouba alguma coisa? Não. Essa lei diz que todos os colonos, todos os cidadãos israelenses que morem nesse território que nunca foi anexado, eles seguem a lei israelense. Isso quer dizer que, se você roubou alguma coisa, você vai para a prisão pela lei israelense, e não pela lei jordaniana, que seria a lei da Cisjordânia, ou pela lei militar israelense, porque tem partes da Cisjordânia que são governadas pela lei militar israelense, porque Israel está lá ocupando militarmente algumas partes. Então, isso inclui, por exemplo, alistamento militar. O colono que tem 18 anos de idade tem que se alistar no exército, porque ele, como se ele estivesse sob a lei israelense. Ele tem que pagar impostos, né? Ele tem que, sei lá, ele quer aumentar a casa dele, fazer um quarto a mais, ele tem que pedir para as autoridades israelenses. Então, é como se ele estivesse morando em Israel, apesar de a Cisjordânia nunca ter sido anexada a Israel. Essa lei, eu nem sabia que essa lei existia. Essa lei, de 5 em 5 anos, ela é automaticamente renovada pelo parlamento. E é rapidinho, tipo, vamos renovar a lei da Cisjordânia? Vamos. Tudo bem. Netanyahu identificou que a próxima renovação seria agora, final de junho, que a lei expiraria no dia 1º de julho. O que o Netanyahu falou? Não vamos aprovar. O Likud e seus aliados não vão aprovar essa lei. O que significaria um caos jurídico na Cisjordânia e em Israel. Porque, por exemplo, há muitos juízes israelenses que moram nos territórios palestinos, ou Judéia e Samária, como se fala em hebraico, né? Yehudah e Shomron. Esses juízes eles estariam morando fora de Israel. Não poderiam ser mais juízes dentro de Israel. O pai que não quer mandar o filho para o exército, pode não mandar, então, não precisa pagar mais imposto. Né? Seria um caos jurídico em toda a Judéia e Samária, e em Israel seria um caos jurídico. E o Netanyahu falou, eu vou pressionar, eu vou dizer, não vou aprovar essa lei, não vou renovar essa lei com os meus aliados, né?
a gente não vai conseguir que a lei não seja aprovada. Isso tudo para pressionar o primeiro-ministro Naftali Bennett, que é um cara de extrema-direita, que o público dele é de colonos. O partido dele, Yemina, à direita, é um partido que tem um público especificamente de colonos, a maior lealdade dele é com esse público, né? E para pressionar, porque esse público começou a reclamar com Bennett, falou que Bennett faz alguma coisa, porque vai ter um caos jurídico aqui. E o Bennett tentou negociar com o Netanyahu, vamos aprovar porque faz bem. E o próprio Netanyahu e o Likud concordam com essa lei, mas o Netanyahu jogou todas as cartas na não aprovação dessa lei e conseguiu que o Bennett descobrisse, através de uma nuance jurídica, que no momento que você dissolve o governo, todas as leis ficam congeladas. Então, no momento que você dissolve, né, o parlamento e convoca novas eleições para daqui a 3 ou 4 meses, uma lei que expiraria dia 1º de julho não expira mais. Então, o Bennett falou, não tem jeito, eu vou ter que pedir novas eleições. E foi isso que aconteceu. Quer dizer, o governo não caiu porque houve algum tipo de, sei lá, atividade que o povo não gostou, ou que houve muita picuinha, briga interna. Houve, é verdade, houve muita picuinha e briga interna. Mas não foi por isso. Foi por causa dessa jogada estratégica que o Netanyahu tirou da cartola, como ele tira da cartola muitas jogadas há 25 anos. É um cara brilhante e ele fez essa jogada política. Agora, vamos lá, próxima. Agora, vamos falar do cenário para as eleições do dia 1º de novembro. O que a gente tem visto é que está havendo um fortalecimento da extrema-direita. Tem 2 partidos de extrema-direita hoje em Israel que, na verdade, há uns 30 anos atrás, seriam considerados até fora da lei. Seriam considerados partidos até... Um deles, então, desse aqui, Força Judaica, seria considerado um partido racista. Mas, hoje em dia, está um pouco mais liberal lá, as questões da ideologia dentro do parlamento, e esse cara, Itamar Ben-Gvir, do partido Otzma Yehudit, Força Judaica, ele está ganhando força. E ele se uniu com um partido de um outro político chamado Bezalel Smotrich, do Partido Religiosos Sionistas, e juntos eles vão conseguir, ao que tudo indica, entre 10 e 13 cadeiras no parlamento. É a extrema-direita, que não quer participação dos árabes no governo, que quer a anexação da Cisjordânia imediatamente, enfim, que tem a ideologia mais extremada, né? Eles vão se fortalecer. Outra tendência para o cenário das eleições é o fortalecimento de partidos de centro. Lembra que eu falei que tinham 2 grandes partidos, que era o Partido Trabalhista de centro-esquerda e o Likud de centro-direita? Hoje em dia, você tem mais partidos de centro-centro. Não é centro-esquerda nem centro-direita, é centro e centro. 2 principais são a Futuro, do Yair Lapid, que é o atual primeiro-ministro, é um partido totalmente de centro, que ele representa a média secular, né? Ele é um partido que, na verdade, a ideia dele, a bandeira dele, é uma bandeira um pouco menos religiosa, né? O pai dele era aquele... Tommy Lapid foi quem fez aquele partido que eu falei, o Shinui, na década de 90. Né? É um partido, então, que defende que realmente haja uma separação um pouco maior do que existe em Israel entre religião e Estado. Tá? Então, esse é o partido A Futuro. E outros 2 partidos que se uniram agora, que é o Partido Azul e Branco, que é um partido também que foi criado por pequenos partidinhos, mas mais ou menos de centro, e o Partido Nova Esperança, do Gideon Sa'ar, que é um partido que, na verdade, ele é um spin-off o Gideon Sa'ar era um cara do Likud, então um cara um pouco mais à direita, mas ele brigou com o Netanyahu, né? Eu falei sobre como o Netanyahu comprou inimizades nos últimos 12 anos, e ele é um dos principais inimigos do Netanyahu hoje, não ideologicamente, mas em termos da maneira como o Netanyahu lida com política, né? Então, eles se uniram. O Azul e Branco e o Nova Esperança estão concorrendo juntos. E o Yair Lapid, do A Futuro, também está concorrendo, e eles são o 2º e o 3º maior partido de Israel. Então, você tem fortalecimento da direita, extrema-direita, e você também tem fortalecimento dos partidos de centro, que representam mais a classe média, secular. E você tem o enfraquecimento da esquerda.
O Partido Trabalhista, que antes era aquele partido do Ben Gurion, Shimon Peres, né, Golda Meir, aquele partido que também tinha Yitzhak Rabin, um partido que também tinha 50, 45, 50 cadeiras bastante tempo, né, que foi o partido que governou Israel até 77, né? Hoje, se ele tiver 6 cadeiras, vai ficar feliz. Tá? E o Meretz, que é o partido mais de extrema esquerda, é o partido dos kibbutzim, é o partido um pouco mais realmente ligado a governo de bem-estar social, mais voltado a questões sociais. Pode nem entrar. E o Meretz é tradicional, ele está no governo, está no parlamento desde que, sei lá quanto tempo. Tá? Então, o Meretz pode nem entrar. E o outro enfraquecimento é dos partidos árabes. Os partidos árabes, eles tiveram uma época que eles eram unidos, são várias seções, né, vários partidinhos que, em geral, se unem numa lista, depois eu vou mostrar o nome certo, numa lista árabe unida. De uma certa época, eles se separaram, então tem a lista conjunta e a lista unida, as duas listas são de partidos árabes, e eles, hoje em dia, têm, acho que, 13 ou 14 cadeiras, e provavelmente eles não vão chegar nem a 10 cadeiras. Tá? Eles perderam muita força porque eles se uniram ao partido, à coalizão do Bennett e do Lapid. A coalizão não deu certo, então muitos cidadãos árabes de Israel ficaram um pouco... a gente não vai participar, então, mais da política nacional, porque o governo que a gente apostou, a gente até fez parte da coalizão, um pouco de fora, né? Não era parte oficial da coalizão, mas o governo que a gente apoiou, caiu, então eles ficaram um pouco desiludidos com a política israelense. Então, essas são as grandes tendências dessas eleições. Agora, vamos mostrar a mais recente pesquisa. Tá? Esses números vão mudar muito. Tá? E essa pesquisa, eu até achei as pessoas ficaram um pouco chocadas com alguns números. Tá? Mas é a pesquisa mais recente, as coisas podem mudar, a gente está há 3 meses das eleições, então tudo pode mudar. Mas o que a gente vê é que o Likud com 36 cadeiras, que é o que eu falei, entre 30 e 35 cadeiras é que o Likud tem conseguido. Em segundo lugar, como eu falei, o A Futuro, do Yair Lapid, partido de centro. Em terceiro lugar, esse outro partido de centro, que é a mistura, né, a junção do azul e branco e do Nova Esperança. Tá? Aí você tem os sionistas religiosos que eu falei, que é aquela união entre a força judaica e os sionistas religiosos que podem conseguir de 10 a 13 cadeiras. Eles agora são a 4ª força política dentro de Israel. Depois você tem 2 partidos religiosos, que a gente chama de ultra-ortodoxos, ou Haredim, que são partidos realmente bem religiosos, que a pauta deles e o público deles é a minoria religiosa, e principalmente a ultra-ortodoxa de Israel, algo em torno de 15% da população, talvez um pouco menos. Tá? Então, você tem o Shas, que é o partido ultra-ortodoxo sefaradita, e você tem o Judaísmo da Torá, que é o partido ultra-ortodoxo ashkenazita. Tá? Eles são uma força muito grande, eles, na verdade... Nos últimos 20 anos, têm feito coalizões com a direita israelense, mas nem sempre foi assim. Eles já fizeram coalizão com a esquerda também, quer dizer, porque a agenda deles é uma agenda mais voltada para questões religiosas, nem tanto questões ideológicas, mas, ultimamente, eles têm ficado um pouco mais, realmente, à direita no espectro político. Depois disso, você tem o Partido Trabalhista, o grande Partido Trabalhista, que era, né, historicamente, tão importante, com 6 cadeiras. O Israel Nossa Casa, que é aquele partido de nicho dos russos, que já chegou a ter mais de 10 cadeiras, também 6. O Lista Conjunta e a Lista Árabe Unida são 2 listas árabes, né? Tem uma diferença interna, mas eu não vou entrar aqui nessa discussão, mas são partidos árabes. Acho que são 4 partidos árabes aqui em 2 listas. E aí você tem o Meretz e vou falar primeiro do Meretz. O Meretz é esse partido de extrema esquerda, dos kibbutzim, é um partido também bastante tradicional, que eu coloquei 2,5%, porque não chegou a 3,25%, que é o mínimo para eu conseguir 4 cadeiras. 2,5%. Então, talvez esse número mude e o Meretz consiga entrar no parlamento. E o último é o partido Yemina, à direita, um partido de direita, de extrema direita até, que era o partido do Bennett, do primeiro-ministro, que ficou 1 ano com o primeiro-ministro, o partido dele pode nem entrar no parlamento, 2,2%. Agora, o que os israelenses fazem nesse momento? Eles pegam essas pesquisas, porque o que cada partido tem é menos importante. O mais importante é como que você pode formar coalizões com esses números. Porque o que forma governo em Israel não é a quantidade de cadeiras que um partido só tem, é a capacidade deles de fazer uma coalizão.
Então, por exemplo, você tem aqui possíveis coalizões, de acordo com esses números que podem mudar, tá? Mas possíveis coalizões, o Likud, 36, mais os sionistas religiosos, mais o Shas e os Yehudim da Torá, que eu falei que estão mais tendendo para a direita ultimamente, eles já têm um governo. Netanyahu, com esses números, pode formar um governo estreito, como a gente chama, porque um governo de 61 cadeiras. Num parlamento de 120, um parlamentar passou mal, ficou com Covid, esse governo não consegue aprovar uma lei. Entendeu? Então, 61, aliás, foi o problema do próprio Naftali Bennett, né? É um governo, muitos deles já podem formar um governo e voltar a ser primeiro-ministro de Israel. Outra possibilidade, você juntar todos os partidos de centro, mais de esquerda, mais o Israel Nossa Casa, que também o Avigdor Lieberman, que é o líder, disse que nunca mais vai formar governo com o Netanyahu, e mais um partido árabe, que foi esse partido que apoiou o governo do Bennett, você tem 53. Mas digamos que a direita e o Meretz consigam mais 1,5%, eles entram no parlamento, também pode chegar a 61. Tá? Portanto, está tudo em aberto. Tudo em aberto, a gente não sabe quem vai conseguir formar governo, quem não vai conseguir. Inclusive, os israelenses estão até falando, não vai dar certo, ninguém vai conseguir formar coalizão, vai ter eleições número 6. Os israelenses já estão pensando o que vai acontecer na eleição número 6, nas 6ª eleições, porque a instabilidade política é tão grande que está difícil alguém fazer uma coalizão. Conclusões. Isso são opiniões minhas, tá? Enquanto Netanyahu continuar na vida política israelense, a instabilidade vai continuar. Como eu falei, já é difícil formar coalizões. Com as inimizades que o Netanyahu fez nos últimos 25 anos dele na vida política, vai ser muito difícil que ele consiga formar um governo estável, uma coalizão, mesmo que ele tenha 61, que seja estável. Um Likud com nova liderança, no entanto, poderia formar um governo de direita mais centrado, um governo de direita, inclusive, que incluiria o Partido Trabalhista, os partidos de centro, partidos como Nova Esperança, do Gideon Sa'ar. Um Likud no governo poderia ser, um Likud sem o Netanyahu poderia talvez formar uma coalizão um pouco mais ampla, com Likud, a Futuro, o Azul e a Nova Esperança, Israel Nossa Casa. Poderia chegar a 86, se o Netanyahu não tivesse na vida política. Tá? Sem contar a possível participação dos ultra-ortodoxos, né, e de parte do público árabe. É complicado, porque tem alguns partidos aqui que não entrariam junto com os árabes, enfim. Mas você tem aqui uma possibilidade, no momento que o Netanyahu não estiver mais na vida política, que se abre para o Likud formar uma coalizão de maneira mais fácil. Israel, e a última conclusão que eu digo, é que Israel, hoje em dia, é um partido mais à direita. Eu diria centro-direita, tá? Eu não acho que Israel é um partido de direita extremada, mas os israelenses estão tendendo mais à direita do que antigamente. Mas por que eu digo centro-direita? Porque tem muitos partidos de centro, como a Futuro, como o Azul e Branco, que também estão lá representados, a segunda e terceira grandes forças políticas. Então, eu não acho que Israel seja, hoje em dia, um país totalmente à direita e deixou a esquerda para lá, mas eu acho que é um país que está se voltando mais para centro-direita. E a esquerda tradicional, a esquerda de 20, 30 anos atrás, está perdendo a força. Partidos como o Partido Trabalhista e o Meretz viraram partidos de nicho, se antes eram partidos que representavam boa parte do eleitorado. É isso. Eu queria abrir agora para perguntas. Quem quiser perguntar. Alô? Alguém quer perguntar? Ô, Dani, parabéns aí pela sua palestra, pela sua explanação. Mas eu tenho pergunta para te fazer assim. Diante dessas dificuldades, né, em formar coalizões e da facilidade de desformar essas coalizões diante de tantas eleições e tudo mais, pergunto, você acha que esse sistema de governo parlamentarista é o adequado para Israel? O governo presidencialista, né,
que você elege um presidente e ele é presidente durante todo um determinado período, né? Não seria mais adequado para isso você ficar concedendo 100% de uma plataforma política de um país, de um partido minoritário, para ele poder apoiar um que é majoritário e que não pode implementar a política dele? Está certo isso? Olha, essa é uma discussão muito forte em Israel. As pessoas discutem muito se o sistema político israelense, nos últimos 20, 30 anos, condiz com a realidade israelense. Condizia quando havia 2 grandes partidos e alguns de nicho. Talvez não condiza mais com a realidade de você ter 10, 12 partidos, né? E o problema de tudo isso é que, toda vez que se pensa numa mudança, criam-se comitês e comissões para mudar um status quo de um governo que existe há 75 anos é muito difícil. Quem vai aprovar isso? Vai aprovar alguém que discorda, alguém que não é do Likud? O cara do Likud, que, de repente, pode conseguir, né, mais facilmente vai querer aprovar isso? Um cara que não é do Likud vai aprovar isso e vão dizer, você está fazendo isso politicamente? Você está fazendo isso porque você quer ganhar força? Então, sempre mudar status quo é muito, muito difícil, mas certamente é uma das maiores discussões sobre a infraestrutura política de Israel, o sistema. Agora, sobre a questão de presidente, Israel tentou, na década de 90, fazer 2 eleições parlamentares e eleição para primeiro-ministro, que eram diferentes. Você elegia para o parlamento e você elegia pessoalmente uma pessoa para ser o primeiro-ministro. Eles fizeram, acho que isso 1 ou 2 vezes e desistiram, não deu certo. Obrigado. Boa noite, Daniela. Já tive o prazer de te conhecer lá em Israel, né? E eu tenho 2 perguntas de apresentar. Em primeiro lugar, nessas coalizões existe distensão dentro do próprio partido? Isso é uma questão, né? Aqui no Brasil a gente vê isso a todo modo. A segunda questão é a seguinte: ano passado, quando eu estava em Israel, comentava-se muito a respeito da improbidade do Netanyahu, do Bibi. De que forma essa suspeita de corrupção do Bibi atingiu o Likud, rachou o Likud? Ótimas perguntas. A primeira é, certamente, há muita deslealdade política, né? Muita gente, muitos parlamentares que mudam de partido. Agora, antes das eleições, você tem uma data limite para isso, né? Para mudar de partido. Muitas novas legendas que se formam, muitas novas coligações internas. Muitos parlamentares já estiveram abaixo de vários partidos diferentes. Quer dizer, então, você tem realmente algumas distensões, algumas mudanças aí no cenário político. Tem alguns, eu não vou falar em nomes aqui, porque vocês não... Assim, é muito complicado, mas tem agora, recentemente, essa semana, teve muitos parlamentares que eram muito amigos dentro de um partido, e um foi para um outro partido, um outro para o outro. Quer dizer, você tem muitas dessas movimentações internas dentro dos partidos. Quanto ao segundo cenário, ou a segunda pergunta, ela é muito importante, porque, por Israel, pela lei israelense, um primeiro-ministro pode ser indiciado e pode ser primeiro-ministro enquanto está em julgamento, que é o que está acontecendo com o Netanyahu agora. Netanyahu foi indiciado em 3 casos de corrupção e está sendo julgado, 2 deles já começaram o julgamento. Pela lei israelense, a Suprema Corte decidiu que não é o papel da Suprema Corte evitar que esse político seja primeiro-ministro, porque seria intervir demais na democracia. Tá? Porque o cara foi eleito para ser primeiro-ministro, o partido dele foi eleito e conseguiu formar um governo, e conseguiu ser primeiro-ministro. A Suprema Corte disse que não iria intervir na democracia dos eleitores. Tá? Mas, se esse parlamentar, né, no caso do Netanyahu, ex-primeiro-ministro, for considerado culpado, aí ele não pode mais ser primeiro-ministro. Tá? Então, enquanto ele estiver sendo... Ele foi indiciado, continua na vida política, está sendo julgado, continua na vida política. Se ele for considerado culpado em algum caso, ele não pode mais ser primeiro-ministro. Então, por enquanto, ele continua podendo participar da vida política. Isso certamente impactou na vida política israelense. Muitas
desses partidos que eu falei que saíram do Likud, foi por causa disso, porque falaram, você, Netanyahu, está sendo indiciado por corrupção, você não pode ser mais nosso líder, você não pode ser um modelo, você não pode dar exemplo para os nossos eleitores. E o Netanyahu diz, não, eu sou inocente. Então, há um campo dentro do Likud, outros partidos que dizem que o Netanyahu está sendo injustamente acusado e continuam gostando dele e aprovando ele, de qualquer maneira. E existe um grupo, um outro lado, que fala, não, já foi indiciado, já há algumas coisas que esses indícios parecem... Né, e o fato dele estar sendo julgado, estar sendo indiciado, é humilhante até. Tem certas coisas que saem, que saem, né, na imprensa, de áudios que o Netanyahu mandou para não sei o quê. Está saindo tudo ultimamente, no último ano que começaram os julgamentos. Então, muita gente diz, não, Netanyahu, está na hora de você ir embora, está na hora de você ficar lá, cuidar da sua vida jurídica, né? Prova que você é inocente, depois você volta, mas não agora. Então, realmente, existe um impacto, e o grupo, quer dizer, quem, dentro do próprio Likud e outros partidos, há quem acha que Netanyahu foi acusado injustamente, e quem acha que é a hora dele ir embora. Daniela, obrigado. Não, valeu a pena esperar. Obrigado por ter explicado essa manobra política, realmente genial, maquiavélica, né? Agora, o mais incrível, além de ter derrubado o governo, foi ele ter crescido. E o Bennett, que de alguma forma foi leal aos dele, ter diminuído. Quer dizer, não só o desfecho foi terrível, mas moralmente, assim, uma tragédia. Incrível. Bom, outra situação, em relação ao judaísmo progressista, ao judaísmo liberal, qual é a posição do Likud atualmente em relação a isso? Né? Você fez um histórico que o Likud, historicamente, era um partido liberal, economicamente, do que eu me lembro, nunca liberal do ponto de vista da religião. Né? Mas qual é a posição atual, por exemplo, na Shota Kotel, todas essas situações que a gente vê acontecendo e que nos envergonha? Duas coisas. Primeiro, sobre o Bennett. Realmente, quando o Bennett assumiu o governo com um partido chamado A Direita, que tinha 7 cadeiras só, ele fazia parte dessa coalizão de governo, mas o partido dele só tinha 7 cadeiras. E ele foi primeiro-ministro com 7 cadeiras. Muita gente dizia isso é uma aposta política que pode ser um tiro que sai pela culatra, porque, se não der certo, ele realmente sairia meio humilhado, porque ele tentou uma coisa que o público dele talvez não tenha gostado, e ele iria cair para o ostracismo, que é mais ou menos o que está acontecendo com ele agora. Ele não vai concorrer nas próximas eleições, ele se retirou da vida política, mas se eu conheço bem a política israelense e os israelenses, a gente fala que os brasileiros não têm memória, é a mesma coisa. Eu tenho certeza que, e conhecendo o Bennett, ele é muito jovem, ele tem 40 anos de idade, tá? Conhecendo bem o Bennett, ele vai dar um tempo, depois ele volta. Agora, sobre o Likud é, hoje em dia, o maior partido de Israel, mais tradicional, mais antigo, né? O Partido Trabalhista também, mas ele está muito enfraquecido. Então, o Likud é realmente o maior partido. Eu sempre digo que, aqui no Brasil, tem aquela coisa de você é flamenguista, você é fluminense, você não sei o que, é tricolor. A lealdade ao time de Israel, essa lealdade é uma lealdade política. Tem gente que tem lealdade ao Likud como se tivesse lealdade ao Flamengo. Eu sou Likud porque meu pai era do Likud, entendeu? Porque é um partido que existe há muito tempo. Então, tem uma coisa assim de lealdade de família, né? Mas o Likud é o maior partido, e ele tem, dentro do próprio partido, muitas vozes. Você tem, desde Likudnikim, que são liberais na economia, que é um assunto menos tocado em Israel, isso, é todo mundo meio liberal na economia lá, mas, assim, é um partido, pessoas que são mais de centro, mais progressistas até, seculares, pessoas até que acreditam em conversar com os palestinos e, quem sabe, chegar a uma solução com os palestinos. Quer dizer, você tem dentro do Likud essas vozes, né?
No passado, você teve muitas vozes de pessoas muito importantes dentro do Likud que, hoje em dia, seriam consideradas de esquerda, tá? Mas que eram do Likud, é um partido que era de centro-direita, né? Agora, você tem também, ultimamente, nos últimos 20 anos, pessoas dentro do Likud que se aproximam da extrema-direita. E se aproximam da extrema-direita também nessa questão do judaísmo progressista. Não acreditam que possa haver outra denominação em Israel, a não ser o judaísmo ortodoxo, que é a única denominação, por enquanto, que ainda vale dentro de Israel. Apesar de que já existem novas regras, novas leis, que dizem que se você for se tornar judeu pela ARI, por exemplo, vale em Israel. Isso antigamente não valia, né? Quando eu fui aliar, há 20 anos atrás, eu tinha um pouco de medo que meus pais, que casaram aqui na ARI, os rabinos lá não, seus pais não eram casados, não são casados, porque não é por uma sinagoga ortodoxa. Tanto que eu pedi ao rabino Stauber, lá de Copacabana, que escrevesse uma carta dizendo que a minha família é judia, entendeu? Há gerações. Tá? Quer dizer, então, você tem, dentro do próprio Likud, gente que pensa, não, vamos deixar as denominações liberar os conservadores, né? E os progressistas, os judeus conservadores e progressistas, atuar em Israel, assim como os ortodoxos. Só que existe um repúdio muito grande, obviamente, da próprio establishment ortodoxo, que não quer dividir suas posições com outros tipos de judaísmo, né? E, por causa dessas questões de coalizões, os partidos ultra-ortodoxos, que têm, como a gente viu aqui, mais ou menos 15 cadeiras sempre no parlamento, são sempre usados como fiel na balança para a criação de coalizões. E uma das coisas que eles pedem, na hora de fazer coalizão e aceitar fazer parte de uma coalizão, não mexe nisso. Não mexe nesse status quo. Só é judeu aqui quem é judeu e se converteu pelo judaísmo ortodoxo. Só é judeu mesmo quem pratica o judaísmo ortodoxo. E, nesse sentido, é que eles não aceitam as mulheres do Kotel, as mulheres do muro que você falou, que uma vez por mês tentam rezar no Muro das Lamentações com rabinas, e eles atacam, cospem, jogam pedra, xingam. Eu estive lá, eu vi com os meus próprios olhos, de uma maneira incrível. A polícia tem que estar lá fazendo a proteção dessas mulheres, porque os ortodoxos, ultra-ortodoxos, não aceitam que elas existam. Para isso, foi criada uma possibilidade de criar um novo muro, um outro Kotel, perto do Arco de Robinson. Do outro lado, ele é essa partezinha que a gente conhece, mas, nas últimas décadas, foram escavadas outras partes do Muro das Lamentações. É o mesmo muro que está para o outro lado. E esse outro muro, que é menos conhecido, talvez fosse um muro que as mulheres pudessem ir lá rezar, né? Então, foi tentado, já várias vezes tentou-se fazer algum tipo de acordo relacionado a isso, e, às vezes, vai um pouco mais adiante, vai para frente isso, e, às vezes, dá passos para trás, né? Então, neste momento, como a gente viu recentemente, ainda continua, as mulheres do muro são cuspidas, xingadas, atacadas todas as vezes que vão para o Muro das Lamentações, porque elas não cabem dentro da ideia do judaísmo ortodoxo, que é o status quo do judaísmo em Israel. Eu tenho uma pergunta aqui que veio online, que é o seguinte: qual a imagem e peso político do Yair Lapid em Israel? Ok, o Yair Lapid é uma história interessante. Primeiro, o Yair Lapid tem um certo pedigree. Ele é filho do Tommy Lapid, aquele que foi ministro e que fundou esse partido chamado Shinui, que é o partido que, como eu falei, representava o secularismo na política israelense. Quando o Tommy Lapid morreu, em 2012, eu acho que foi, o Yair Lapid, o filho, que era apresentador de televisão. O Yair Lapid, a gente pode comparar ele ao William Bonner. É como se o William Bonner tivesse um pai que estava na política, e quando o pai dele morreu, ele falou, não, agora eu vou seguir os passos do meu pai. Então, ele deixou o jornalismo, parou de ser, ele era o âncora mais conhecido, bonitão, de pose, não sei o que e tal. Durante a juventude dele, ele foi modelo, ele fez filmes, ele escreveu livros, quer dizer, ele é um cara das artes, né, da cultura e do jornalismo. Em 2012, ele resolveu, então, entrar para a política,
faz 10 anos exatamente, criando o A Futuro, que é esse partido que no começo parecia muito ao Chinui. No começo era um partido bem secularista, mas hoje em dia ele está um pouco mais, ele se encontra com rabinos, ele está um pouquinho mais aberto também à religião, né? Se no começo as pessoas achavam que, Lapid, esse jornalista aí que está querendo está na política, ridículo, né? É piada, hoje em dia já não é mais piada. 10 anos depois, ele é líder do segundo maior partido, segundo maior força política de Israel, que é o A Futuro, e ele, neste momento, é o primeiro-ministro de Israel. Ele ainda precisa meio que, talvez, se provar. A visita do Biden a Israel na semana passada foi muito importante no sentido de que você viu o Yair Lapid atuando como primeiro-ministro, recebendo o presidente americano, né? Quer dizer, a minha visão é que o Lapid está conseguindo, aos poucos, essa guspanca, como é que se fala em português? Esse selo de que ele é um político, não é um âncora de TV. Quer dizer, demorou talvez uma década, mas ele chegou lá. Daniele, me diz uma coisa, você acha, quer dizer, eu achei muito interessante a sua comparação em termos da quantidade de eleições nos últimos 2 anos ou 3 anos, que coincide com a Covid e com um mundo completamente transformado, tanto economicamente como politicamente também, com a guerra agora, com a China, tudo mais. Você acha que tem alguma relação, essa quantidade de troca, pela insatisfação do israelense, tanto com o custo de vida em Israel, com a valorização da moeda, que está levando a população local a, eventualmente, buscar alternativas mais econômicas e menos políticas? Essa é uma ótima pergunta. Eu acho que a Covid não tem nada a ver, que Israel viveu realmente todos os problemas de Covid como o mundo todo, mas a política em relação à pandemia, que foi, inclusive, no começo liderada pelo Netanyahu e depois pelo Bennett, foi um certo consenso. O Netanyahu lidou muito bem com a pandemia, eu tiro o chapéu para ele. Ele foi o primeiro líder a tomar a vacina do primeira dose em horário nobre, 8 horas da noite, no dia 19 de dezembro de 2020. Tinha acabado de sair a vacina da Pfizer. O Netanyahu ligou pessoalmente para o dono da Pfizer, Albert Bourla. Ele ligou, acho que 15 vezes, quando a vacina ainda estava em estudos, setembro, outubro, falando, eu pago mais, quando a vacina estiver pronta, eu quero para Israel. E o Bourla, que é judeu, meio que atendeu os telefonemas do primeiro-ministro israelense, e o Netanyahu se colocou pessoalmente na busca pela vacina, ser o primeiro país a fazer a vacina. Israel foi considerado, no começo, um modelo, né, de vacinação. Então, o Netanyahu lidou muito bem com essa questão da vacina. Em Israel, algum tempo depois, talvez depois da segunda, terceira dose, começou a ter os anti-vacina, mas sempre foram um grupo muito, muito pequeno. Não foi. Então, eu acho que a Covid não tem relação com essa mudança com essas eleições, uma atrás da outra. O que talvez tenha um pouco mais, apesar de que eu ainda continuo achando que o Netanyahu não tem capacidade de formar coalizões, mas realmente essa questão econômica em Israel está muito complicada. O custo de vida está muito alto, principalmente o custo de moradia. As casas, os apartamentos, para você comprar ou alugar, só sobem os preços. Casais jovens não têm a menor condição de fazer financiamento de casa própria. E isso se tornou um problema. Só que esse é um problema que existe já há algum tempo, pelo menos há 15 anos, e que nenhum primeiro-ministro... Tudo bem que o Netanyahu foi desses 15, 12 anos primeiro-ministro, mas ele teve vários ministros da economia, ele teve vários ministros da infraestrutura tentando lidar com essa situação. Nenhum deles conseguiu lidar muito com essa situação. Então, é um problema que ele atinge a todos os partidos. Quer dizer, ele não faz com que um eleitor fale, não vou votar no Likud porque está alta do custo de vida. Não. Todos os partidos têm a mesma posição em relação a isso e não estão conseguindo lidar com essa questão igual. É claro que os partidos mais de centro e mais sociais, como o A Futuro, como o Azul e Branco, vão tocar nessa tecla. Vão dizer, olha, vocês querem voltar
para a última década, que só subiu o aumento de preço das gases aqui, não, nós vamos fazer diferente, tá? Não sei o que, eles vão tocar nessa tecla. Mas o próprio Netanyahu vai tocar nessa tecla também. Ele vai dizer, não, eu agora vou voltar e vou fazer, é muito melhor do que antes. Quer dizer, então, eu não vejo isso como um fator, nem para alguém votar contra ou a favor do Netanyahu, e nem para a existência de 4 eleições, uma atrás da outra. Daniela, parabéns, nós já estivemos juntos em Israel. Duas questões. Uma, qual o percentual da população que participa das eleições? E como é que os jovens abaixo de 30 anos se segmentam? A segunda questão está relacionada ao que você comentou sobre a questão religiosa dos progressistas. Se a gente amplia isso além do Likud, você poderia situar que Israel está se tornando mais conservador, está indo para um caminho mais, ainda que lentamente, cultura religiosa. Obrigado. Ok. A primeira pergunta, em geral, mais ou menos 75%, 72%, algo entre 68%, 75%, entre essa, mais ou menos isso. Cada eleição, não sei exatamente, não me lembro. Mas eu acho que a última eleição, de um ano atrás, que todo mundo achava, ninguém mais vai querer votar, já teve 3 eleições, 4 eleições, acho que foi 72%, 73%, um número alto. Né? Quer dizer, então, você ainda tem uma participação, levando em consideração que não é obrigatório, tá? E que é uma terça-feira. É uma terça-feira, é feriado, é um dia de feriado, é verdade. Mas não é obrigatório. Então, você ter 72% de pessoas votando, dessas eu não sei quanto é votos válidos, mas eu acho que votos inválidos é pouco. Tá? Então, é uma participação alta numa democracia. Tá? Os jovens, em geral, tendem a votar em partidos um pouco mais descolados. Tá? Então, tem muitos jovens votando no Ao Futuro, no Azul e Branco. Agora, se você pegar a juventude ultra-ortodoxa, eles votam onde o rabino manda, que é o Shas e o judaísmo da Torá. Quanto sobre a questão do se Israel está se tornando mais conservador, eu vejo 2 tendências acontecendo ao mesmo tempo, o que é paradoxal, mas Israel é um país paradoxal. Eu vejo justamente essas 2 tendências. Por um lado, Israel se tornando um país mais conservador, mas, por outro lado, conversando e discutindo essa questão de você ter judaísmo progressista, de ter mulheres no Kotel, discutindo isso que não era nem discutido há 20 anos atrás. Quer dizer, então, por um lado, você tem algumas tendências puxando para o conservadorismo, mas você tem tendências puxando para a liberdade, para a coisa mais liberal. Né? Então, são 2 tendências acontecendo paralelamente. Tá bom, mas eu só queria entender, Daniela, uma coisa que há muito tempo eu penso. O que você explicaria que, em Israel, a esquerda foi perdendo tanta força e a direita, e agora até a extrema-direita, está criando... O mundo todo está assim, mas por que em Israel isso aconteceu? Você acha que tem a ver com o desenvolvimento econômico que foi retumbante? Como é que você explicaria isso? Essa é a minha opinião, que eu não sou analista, nem historiadora, nem... Eu, recentemente, teve uma matéria no Idiot Ahronot, né, Últimas Notícias, o maior jornal de Israel, tentando explicar isso, porque toda vez que tem uma eleição, alguém tenta explicar isso. Né? Na minha opinião, humilde, tá? Na minha opinião, o conflito com os palestinos é o grande ponto nessa questão. Por quê? Porque existe um cansaço do povo em relação a essa questão, que era a questão principal e a maior agenda da esquerda. Tá? Vamos conversar com os palestinos, fazer parte com os palestinos, plano de Oslo, acordo disso, acordo daquilo. E isso foi meio que saindo da agenda, da cabeça das pessoas. Porque, na cabeça das pessoas, começou a virar uma coisa meio crônica. É que nem falar em pobreza no Brasil. É crônico. Não sei se vai dar para algum dia resolver. Então, para muitas pessoas, passou a ser uma coisa assim, eu não vou pensar nisso agora. Vamos pensar nisso daqui a 2 décadas. Tá? Então, a esquerda, que essa era talvez a maior bandeira da esquerda, foi ficando um pouco...
não é mais relevante tanto. Tá? E a segunda coisa é que você teve, desde 2007, 2008, para cá, desde essa saída, quando Israel saiu da faixa de Gaza, houve uma certa euforia da esquerda. Inclusive, o próprio Ariel Sharon, que era um cara que era o símbolo da direita, formou um partido de centro, retirou Israel da faixa de Gaza. Houve uma certa euforia de que, olha, agora vamos, enfim, nos separar dos palestinos. A gente não consegue fazer acordo com os palestinos, vamos nos separar deles, deixa eles se resolverem, a gente não quer comandar um povo, tal, não sei o quê. Houve uma certa euforia, mas logo em seguida, um ano depois da saída de Gaza, o grupo islâmico Hamas, grupo terrorista Hamas, assumiu o poder da faixa de Gaza através de um golpe político dentro de Gaza, em que ele matou, o Hamas matou dezenas de ativistas e líderes do Fatah, da outra facção palestina, jogando pessoas dos telhados, uma coisa assim, e assumiu o controle da faixa de Gaza, não por eleições. Tem gente que fala, tem gente que diz, não, o Hamas democraticamente assumiu o controle. Não, o Hamas não assumiu o controle democraticamente da faixa de Gaza, foi um golpe, e, desde então, o Hamas governa a faixa de Gaza com mão de ferro. E, a partir de 2007, final de 2007, começo de 2008, houve várias rodadas de conflitos entre Israel e a faixa de Gaza. Primeiro, dezembro de 2007, janeiro de 2008, depois de 2009, depois de 2012, 2014, ano passado. Tá? Cada vez que o Hamas atira uma bomba contra Israel, e foram milhares nos últimos 15 anos, 20 anos até, milhares, dezenas de milhares, de pequenas bombas que, tem gente que fala, não faz nada, não mata ninguém. Primeiro, mata. E, segundo, transforma a vida no sul de Israel num inferno. As pessoas têm que entrar em bunker antiaéreo a cada 20 minutos. Tá? Não é vida isso. Tudo para. Não só no sul de Israel, como em todo o país. Cada vez que isso acontece, mais um eleitor da esquerda vai para a direita. Porque fala, eles não entendem nada a não ser força. E a direita tem mais essa relação da força bruta, de que vamos usar a solução militar. Não vamos negociar com eles, porque eles... Eu acho que a cada bombinha que o Hamas manda para Israel, ele afasta mais a possibilidade de um acordo de paz. Eu acho que, não sei se foi o Shimon Peres que falou que os palestinos não perdem oportunidade, perdeu a oportunidade. Então, ao meu ver, a situação entre Israel e Gaza fez com que a esquerda se transformasse numa voz cada vez menos relevante dentro de Israel. Não, eu queria justamente saber de que maneira essa questão palestina, Israel-Palestina, mexe nas eleições, né? Quer dizer, isso é algo relevante a ponto de mudar, mas você acabou de responder. Né? Eu posso entrar mais um pouco, falar mais um pouco? Eu posso dizer que os israelenses hoje acordam de manhã e não pensam na questão palestina. Não é relevante, é uma espécie de non-issue. É uma coisa que está lá, mas ela parece que é uma coisa crônica que nunca vai ser resolvida. Então, os israelenses, eles são muito bons nisso. Eles são bons em... Vamos continuar a nossa vida, entendeu? Tanto que toda vez que tem um atentado terrorista num bar, no dia seguinte está cheio o bar de novo, porque eles falam, nós vamos justamente vir nesse bar, a gente vai justamente continuar a nossa vida aqui. Então, os israelenses têm muita capacidade de não pensar nesse assunto da segurança e falar, nós vamos continuar a nossa vida. Então, eu digo que os israelenses estão mais interessados, nesse momento, com a alta do custo de vida, estão interessados se vai ter greve nas escolas dia 1º de setembro, estão interessados no metrô de Tel Aviv, que vai começar a fazer obras agora, estão interessados na alta do custo de vida, porque aumentou agora a gasolina também. São as coisas, é nisso que os israelenses estão pensando, no dia a dia, na vida deles, no bolso, na saúde, na educação das crianças. A questão palestina é um non-issue. Boa noite. Primeiro, eu tenho uma dúvida. Você comentou sobre a forma do Bibi lidar com o parlamento na questão daquela votação da lei da Cisjordânia. Eu queria entender se essa lei ela exige algo além de maioria simples. Porque, em tese, maioria simples o governo teria. Né? É uma maioria...
eu não sei, eu acho que é 2/3. Eu acho que era uma coisa que o Likud e alguns partidos aliados ao Likud, da extrema-direita e os ultra-ortodoxos, que não votariam, já era o suficiente para não aprovar a lei. Ok. Mas eu não tenho certeza, tá? Depois eu posso falar com Fiquei você. com essa dúvida. O segundo ponto é que parece que essa eleição ela tem um tema principal, da mesma forma que a eleição passada, ou seja, Bibi ou não Bibi, né? Então, talvez, complementando a pergunta que já foi feita, qual é a expectativa de ter um resultado do julgamento? Isso é algo que se arrasta pelos próximos 10 anos, ou a gente tem expectativa de ter alguma solução num espaço-tempo mais curto? A justiça em Israel é um pouquinho menos lenta que a brasileira. Eu diria que todo mundo faz essa pergunta para todos os juristas e advogados em Israel, quanto tempo vai demorar? Para você ter uma ideia, durante um ano, acho que teve 2 ou 3 testemunhas só, num dos casos. Meses cada testemunha dá, e aí dá seu testemunho, e né, os advogados perguntam, aí depois a testemunha volta, e aí agora são os advogados do outro lado que perguntam. Enfim, anos. Anos. Talvez não 10 anos, mas talvez demore 2 ou 3 anos. É isso que o Bibi... o Bibi conta com isso. Ele já está com 73 anos. Talvez a vontade dele agora seja realmente fazer uma última volta para mostrar que ele não foi humilhado. Não sei. Ou talvez ele vá até o fim. Uma vez perguntaram para ele, quando que você vai se retirar da política? Se aposentar? Né? Vai fazer palestra pelo mundo, né? Ganhando muito dinheiro. Ele fala, não, até quando o povo quiser. Eu vi uma vez uma sátira em Israel, num programa de humor, que o cara dormia 200 anos, acordava, perguntava quem é o primeiro-ministro? Bibi. Né? Posso... Só mais um ponto. Na verdade, eu queria só chamar a atenção para alguma coisa que você mostrou ali, quando você colocou a possibilidade de uma coalizão, quase coalizão nacional, sem o Bibi no governo, e colocou 36 cadeiras para o Likud. Na minha opinião, sem o Bibi, o Likud não vai ter 36 cadeiras. Dificilmente um partido consegue se recuperar de um líder tão carismático e, ao mesmo tempo, tão egocêntrico. Pode ser, mas, por outro lado, talvez o Likud ganhasse menos cadeiras, mas conseguisse formar um governo. É isso que os próprios membros do Likud discutem entre eles. O que vale a pena? A gente fazer um putsch e derrubar o Bibi? A gente vai perder cadeiras, mas a gente pode formar um governo, ou não. Ou continuar com o Bibi, que é um líder carismático, mas muitos deles já começaram a falar que, olha só, ele é carismático, a gente consegue 36 cadeiras, mas a gente não consegue formar um governo. É isso mesmo. Mais alguma pergunta? Então, quero agradecer a Daniela, super obrigado. Por doar teu tempo, teu conhecimento, para dividir com todos nós aqui. Queria chamar o Gilberto, nosso presidente, que vai entregar uma lembrança de agradecimento. Bom, o que precisou de elogios já foram feitos. Eu só fico também orgulhoso de você ser filha daqui da nossa casa. Então, isso traz mais ainda as informações que você deu para a gente, relevantes, sinceras e do fundo do teu coração da ARI. E, para isso, eu vou te entregar um livro que foi feito por um fotógrafo e escritor, Felipe Groffman, que selecionou as sinagogas mais bonitas do Rio de Janeiro. Então, todas aqui nesse livro para você guardar de recordação com os nossos agradecimentos. Obrigado. Muito obrigada. A ARI é a sinagoga mais bonita do Rio, não tem dúvida. Se bobear, é uma das maiores, mais bonitas do mundo. E eu realmente me sinto filha da ARI. Meus pais se conheceram na ARI, meus pais casaram na ARI. Minha irmã fez bat mitzvah aqui, meu irmão fez bar mitzvah aqui. Eu só não fiz bat mitzvah porque eu era muito rebelde para fazer bat mitzvah na época.
Mas é a sinagoga que a gente veio durante toda a nossa infância. Para mim, quando fala de sinagoga, o sinônimo é Ari. E eu agradeço muito, fico muito emocionada de estar aqui falando com todos vocês, perguntas maravilhosas. É bom conversar com gente inteligente, querendo saber o que está acontecendo em Israel, e tentar entender a realidade, não de um país imaginário, mas do país real, que é Israel.